Olha aqui, o nosso quarto álbum escolhido pelo Esse. Rodrigo está aqui, ó, Secos e Molhados. Aliás, estreou agora quinta-feira, né? Homem com H, do Ney Matogrosso. Ainda não tive a oportunidade de ver, mas irei. Quinta-feira estreou. Pois é, cara. Estreou também, eu vi. É. Cara, o que falar desse álbum, né? Manda Pô, aí, Rodrigo. Esse disco é fabuloso. esse disco, como eu falei que a Sorra Standing There foi o primeiro baixo que eu tirei na guitarra, assim, só que eu fiz a linha na guitarra porque eu não tinha baixo. Esse disco aí eu já tinha. Esse mais uns 2 ou 3. Então, esse disco eu escutei e tirei todos os baixos, de cabo a rabo. Principalmente a primeira música eu me lembro de ficar tocando e voltando e tal, era o Vira, né? O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. Só que Flores Astrais, Sangue Latino, que mais que vai ter? Pô, tem Rosa de Hiroshima. Ou Flores seja, é do segundo. Flores é do segundo. Caiu. Alguém ligou pro Rodrigo de novo. Tranquilo. Acontece. O Rodrigo está fazendo a live do celular dele, galera. Vamos dar um desconto ali. A galera entrou. Eu tinha falado para ele deixar no modo avião, mas acho que não deu para ele fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Alexandre falando aqui, boa noite, parabéns pela live. Queria saber qual o melhor do rock nos anos 70 do Brasil. Nossa, vamos perguntar para o Rodrigo, né? Eu gosto muito de Secos e Molhados, que a gente está falando aqui agora, mas gosto muito da Rita Lee, do Raul Seixas, nessa década ali. Eu vou perguntar depois para o Rodrigo. Te ligaram de novo. cara, essa hora é foda. Desculpa o Não, palavrão. imagina. E a gente tava falando do Secos e Molhados, que você tirou o Vira e tudo. Tava falando dos Secos e Molhados, que eu Que tirei o você baixo tirou do. os baixos todos, aí É, tem o Vira e tudo. o Vira foi um walking bass sensacional, né? Cara, que é uma coisa que tinha no All My Loving dos Beatles também, do Paul McCartney, que era um baixo que ia subindo e descendo. Então, o gato preto cruzou a estrada enquanto tá cantando para cima, o Ney, né? Cantando a melodia para cima, o baixo ele desce também. E isso, né, eu estava começando, né? Então, eu não tava, eu fui autodidata, né? Então, eu tentava entender o que era aquilo e tal. E assim, eu toquei aquele disco, mas não só toquei, cara, a voz do Ney e as composições ali do João Ricardo, do Ney e tal, eram fantásticas. Aquele disco tem uma magia, assim, que eu não sei como tem o Acabou Chorare, né? Então, por isso que eu falei esses 2 discos brasileiros, que poderia ter o Fruto Proibido aí também, mas assim, esses 2, basicamente, eles foram uma escola, o Secos e Molhados, uma escola também de arte gráfica, como eles se pintavam, que dizem que influenciaram o Kiss depois, né? Que esse disco influenciou o Kiss, né? Quando quer se Tem essa pintar. história. Tem essa história. Pode ser uma lenda, pode ser verdade, mas enfim, a voz do Ney, os vocais, porque como eu falei, né? Os Beatles tinham muitos vocais. Os Novos Baianos era a voz mais de galera junto, né? Que a gente fez até com Fronte agora um pouco lá na Inglaterra. E os Secos e Molhados tinham vocais, muitos vocais. Além da voz do Ney, tinham backing vocals. Do Gerson e do João Ricardo. Suave pousa, muito leve, leve pousa. Esses vocais meio lisérgicos, meio mágicos, meio quase um glam rock também, né? Tipo, eu não sei dizer, porque tinha mistura com baião, tinha mistura Tinha. com, né? Eu entrevistei o Gerson aqui 2 vezes, né? Uma falando desse disco, ele falou que tinha muita influência também do Crosby, Stills, né? Chiang, aqui daquele trabalho vocal deles. Aliás, bom, tudo bem, sem spoiler. Sem spoiler. Cara, eu nem sabia disso, mas tinha muita influência de vocal, muita influência, realmente. Então, ele falou só do Crosby, Stills, ou deve ter tido de Beatles. Não, ele falou outros assim, mas me lembro do Crosby, Stills Nash dele falando assim que ele se Foi inspirava. O Gerson Conrad. O Gerson Conrad, não, tem mesmo, cara. Tem bastante coisa ali. Cara, eu acho que todo mundo teve influência. Simon e Garfunkel, né? Que harmonizavam também vozes e tudo ali.
O Yes teve muita coisa vocal também. Exato, fora, né? Pink Floyd mesmo também tinha muita coisa. Mas, assim, eu acho que esse disco simboliza uma geração, né? Esse disco simboliza uma geração. Total. Quando saiu o disco, você estava com quantos anos? Esse disco deve ser também ali de 74, por ali. 73. Né? Caramba, cara, muito disco 73, né? Eu tava realmente. Não, 73 na música brasileira foi assim, fora da curva. Eu acho que eu mergulhei muito para ser músico por conta disso também. Porque tava. Cara, esses 2 discos são marcos. São marcos na história da música. Porque, primeiro, que Secos e Molhados, ninguém fez nada igual, para começar. Não. Os Novos Baianos tentam fazer coisas semelhantes, mas também ninguém fez nada igual. Mas é diferente. É diferente. O Ney é muito ímpar, né? O Ney é ímpar até hoje. O Ney tem um lance artístico. Cara, ele entende de tudo, né, cara? Ele faz artes, toda arte cênica, ele é iluminador, ele é criador de roteiro, de que conteúdo, vigor até hoje. Um vigor danado até hoje, né? Cara. É um cara impressionante. Eu tive a honra de cantar com ele 3 vezes. Assim, muito orgulhoso assim, dele ter feito parte do meu DVD, do meu CD, O Diário do Homem Invisível, e depois do DVD Ao Vivo Ipanema, de ter cantado comigo na Letras e Expressões. Pô, a gente teve bons momentos assim, e tal, e assim, de parceria, de cantar, porque assim, ele cantava. Eu cheguei a cantar Sangue Latino com ele. E eu fazia o violão, tinha uma banda que era um quinteto nessa época. Aí eu fazia um violão, e aí, como eu não queria atrapalhar a voz do Sangue Latino, que é dele, assim, tipo, eu fazia os backing vocals. E o backing vocal do Sangue Latino que eu escolhi fazer, que eu canto ela no meu show também, mas eu escolhi fazer um back vocal uma terça acima. Então, assim, jurei mentira, assumo os pecados, fazia isso, cara. Isso tem no YouTube. O Flores Astrais também, Metamorfose. Cara, e assim, eu falo, caraca, como é que eu vou conseguir? Como eu fiz aula de canto e tal naquela época, lá atrás, né? Então eu tinha extensão de 3/8, por isso que eu canto Police também e tal. Mas cantar com o Ney e fazer uma voz acima, quase melhor ir para o hospital depois, né? Mas, assim, ousado, Rodrigo Ousado. Não, mas é porque eu não tinha como cantar em uníssono, e não ia fazer uma voz mais grave também. Não, te entendi. Né? Então, combinou muito, cara, a cor das nossas vozes. Ficou bem legal. Isso acontece no Teatro Ipanema também, que a gente canta junto. Então, eu falei para ele, cara, que eu queria, que a gente foi escolher o que cantar junto. Ele fez um ensaio também comigo. Aí, quando a gente foi escolher, cara, eu perguntei para ele se ele não queria cantar Flores Astrais, que era uma música que eu gosto pra caramba, e também não é uma música... do segundo álbum deles. Hein? Flores é do segundo disco deles. Sim, eu sei. Mas só que é uma música emblemática também. Total, eu escolhi Sangue Latino de um álbum, Flores Astrais do outro, né? Digamos Perfeito. que a dupla de álbuns deles Perfeito. Né? De dobradinha, assim, e a outra do Raul, que ele já cantava, que era Metamorfose e tal. Então, assim, o Flores Astrais, eu só não sabia que ele... aquelas coisas que acontecem, que a gente não explica, quando ele fala, essa é uma ótima ideia, Rodrigo. Eu nunca cantei essa música ao vivo. Eu falei, como assim nunca cantou? Isso eu estou falando de 2007, né? Aí ele falou, nunca cantei, a gente não tocou ela com Secos e Molhados, eu nunca cantei na minha carreira solo. Aí eu falei, caraca, é a primeira vez que você vai cantar essa música ao vivo? Ele falou, Aí eu falei, então, sensacional. E esse disco, a capa do disco também era uma coisa que chamava muita atenção, né? Porque as cabeças no prato, né? Aquela ceia. Eles tinham um lance também visual gótico, assim, meio, que depois a gente foi descobrir o que era gótico, sei lá. Mas, assim, que na época era uma coisa assim, cara, o Ney fala em entrevistas que as crianças adoravam o lance da fantasia, né? O lance da cara pintada, e que eles pegaram muito. Esse álbum aconteceu muito por conta do público infantil. Ele contou isso em alguma entrevista que eu vi. E a música Vira caiu muito do gosto das crianças também. Caiu, e era uma música citando quase um Roberto Leal, né? Né? O Vira, Roda Vira já foi o Mamonas Assassinas, mas assim, era o Roberto Leal, tinha isso também, o Vira lá dentro. E Roberto Leal era um ícone, não sei se era na mesma época do Secos, mas eu acredito que sim. Porque eu era a década de 70 também. 70,
E aí ele fala, o gato preto. Aí aquele B que tem, né? Bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. Cara, e eu ouvia isso na casa da minha tia também, dessa tia que era mais hippie. Então, esses discos meio. Eles estão próximos uns dos outros, talvez por causa disso, sacou? Sim, sim. Eu te perguntei a idade que tu tava, acho que estava com 8 ou 9 anos, né? Porque eu imagino o impacto que esse álbum teve para você, assim, com essa idade e tudo. Agora, o nosso querido Edu Henning, ele foi no show do Maracanãzinho, do Do Maracanãzinho, ele botou Maracanãzinho, Maracanã, mas foi Maracanãzinho. Foi um é. tapa na cara, mudou a minha adolescência. Eu imagino, Edu. Eu Cara, imagino. eu tenho uma inveja de quem foi nesse show, muito mais de quem foi no Gênesis, por exemplo. No Gênesis. Pode Eu crer. tenho mais Pode inveja crer. de quem foi no Maracanãzinho em Ou 75. do Rick Wakeman também se apresentou mais ou menos nessa mesma época com a Acho que foi viagem ao centro, 77, ali, o Gênesis, né? Por aí. Então. 76, uma coisa assim. É. Exatamente. Então, Cara, cara, mas, Edu, parabéns, porque esse parabéns. show aí, cara. É, Esse show. Fala, Fala. Rodrigo. Não, Não, não. lotou, o Maracanãzinho lotado. Sim, sim. É, reza a lenda que tinha quase o mesmo número de pessoas do lado de fora querendo entrar que estavam do lado de dentro, assim. Que foi Foi. uma coisa absurda, assim, Porque absurda. quando um disco explodia, cara, e era bom, e as pessoas entendiam o conceito, tem isso também. As pessoas compraram o conceito do Novos Baianos e dos Secos e Molhados, digamos assim. Cara, os Secos e Molhados era tão diferente, tão artístico, com uma figura tão carismática como a do Ney, que aquilo ali, cara, assim, todas as músicas do disco, todo mundo sabia de cor. Né? Você ouvia tudo e decorava e tocava com. Eu tocava com disco, né? Então, assim, Sangue Latino tá. Eu canto Sangue Latino no meu DVD também, de 2010, com o Ney, né? Junto. No DVD a gente escolhi para entrar só o Sangue Latino. Não me lembro se tem Metamorfose, acho que foi só essa. Ah, não, a gente cantou uma música que eu tinha composto chamada Você Não Entende Que é o Amor, que ele adorava. Ele cantou comigo essa música também, porque ele gravou no meu disco de 2009, ele gravou essa música comigo. Então é uma música autoral. Pô, muito legal, né? Então Legal. tá aí, os Titãs depois pegaram essa Fizeram a história mesma. Isso, fizeram um clipe, né, com a mesa ali, com as cabeças. E o Edu tá lembrando também que o Ney, numa entrevista, disse que o Kiss copiou mesmo. Parece que tem uma linha do tempo e informações sobre os membros do Kiss conhecendo Secos e Molhados. Tinha uma turnê, não sei se chegou a acontecer e tudo, agora de cabeça eu não lembro, que eles iam se apresentar no México, ou se apresentaram no México, e parece que o empresário do Kiss estava junto. Tem uma parada dessa, assim. Olha só, cara. Não, isso dizem que isso é real mesmo, como o Edu falou agora. Né? É engraçado essa época que você está falando, porque assim, 9 anos, 9 para 10 anos, eu não tinha nem tocado, eu ainda já assisti ensaio. Eu assisti ensaio dos Mutantes em Petrópolis, ali em Itaipava, no começo de Itaipava, ali tinha a casa do Samuca, que era o filho do Samuel Weiner, se não me engano. E tinha os ensaios dos Mutantes, era lá, tinha um campinho de futebol, jogava bola. Você assistia. Jogava bola desde... Hein? E você assistia isso? Eu assistia e ficava ali no campinho também, jogando bola e tal. E a minha irmã era muito amiga do Rui Mota, do Sérgio Dias, né? Então eu tive essa sorte de poder, mesmo antes de começar a tocar, assistir coisas dos Mutantes e tal. Apesar de que eu era muito novo, eu não escutava tanto os Mutantes, assim. Tinha lá em casa País dos Bauretes e tal, desenhos e tal, mas eu estava muito na onda, naquela época, na onda um pouco mais novo, que os Mutantes são o quê? 68? Começou ali com a Tropicália, junto, né? Quando o Gil chama, no Festival de 67, quando o Gil chama a banda para acompanhá-lo em Domingo no Parque. Exatamente, que domingo, e eu escutava muito o Gil, mas Expresso 2222 depois, mas assim, os Mutantes, eu fui pirar com os Mutantes depois, sabe? Tipo, depois que eu me envolvi na música, aí Sgt. Peppers, não sei o quê, babá, entendi. Aí eu voltei mais no tempo para acompanhar os Mutantes, porque tinha capa, tinham todos os discos lá em casa também, o País dos Bauretes, como eu ia nos ensaios, né? Mas os ensaios que eu ia, eu me lembro que já era uma nova fase deles, talvez tenha sido já o tudo foi feito pelo Sol,
que era mais progressivo, né? Uma fase mais progressiva dele. Mas a minha irmã, eu já encontrei o Sérgio Dias milhões de vezes, o Rui Mota eu já encontrava um tempo atrás, no primeiro show que eu fui desse, eles tocando Beatles e tal, Que eu ganhei uma demais. baqueta do Rui Mota, né, cara, pós-show, que eu Que guardei essa demais. baqueta há anos, isso significou o meu, tipo, o amuleto para Um começar a tocar troféu. também. Foi É, mais um impulsionamento, assim, né? sim, sim. Ah, isso tudo marca de alguma maneira, né, Rodrigo? Não tem jeito. Mesmo a gente sendo criança, sendo muito novo, acho que são coisas que marcam na alma, assim. É impressionante, impressionante. Exato. Olha só, dá para a gente teve outros artistas assim de rock and roll, né? Embora o rock and roll nos anos 70 não esteve no mainstream, eu acho que dois artistas se destacaram além de Secos e Molhados, que a gente pode falar aqui que é a Rita Lee ali com Tutti Frutti, né? É o E o fruto próprio proibido, né? Raul Seixas. Fruto Proibido é um disco que você colocaria aqui fácil entre os cinco, né? Ele estava, né? Tipo, você sabe da minha pré-lista, né? Ele ficou, eu não sabia se eu tirava os Secos e Molhados, botava o Fruto Proibido, se eu tirava o Novos Baianos. Aí eu falei, mas o Fruto Proibido, como eu não tinha nenhuma relação, assim, tipo, de tocar ouvindo, tocar por exemplo, os Secos e Molhados não, eu me lembro de eu tocando baixo, botava a agulha do LP para tirar o baixo certinho. Eu não me lembro de ter Sim, feito isso com Fruto Proibido. Talvez eu tenha sim. escutado o Fruto Proibido um pouco depois, né? Assim, já era um pouquinho mais velho e tal. E aí, cara, eu pirei com esse disco e também comecei a comprar todos. Então, assim, eu ouvia mais Rita Lee, essa onda do Fruto Proibido, depois todos os discos vieram na sequência dela, do que os Mutantes, de uma maneira Entendi, geral, né? entendi, Sacou? entendi. Então, o É, disco que eu tinha dos Mutantes, ele já era muito progressivo, eu nunca colocaria nessa lista. O Tudo Foi Feito pelo Sol, porque ele eram já letras que flertavam com o Yes, era letras que não outra eram onda. tão... eu gostava dos caras que canetavam mais, sacou? E a Rita Lee tinha uma caneta forte, assim como tinha o Bob Sim, Dylan, assim como tinha o John Lennon e o Paul McCartney, né? Então, sim. e o próprio Secos e Molhados, era o João Ricardo que escrevia as letras, né? É. Era o João Ele, Ricardo. eu escolhi. O João Ricardo, na realidade, o primeiro álbum, assim, é muita coisa de poema. Ele pegou poemas do pai, né, o jornalista, que eu esqueci o nome do nome do pai do João Ricardo, o jornalista português que veio com a família para o Brasil nos anos Nem 60. sabia. Ele adaptou, ele adaptou vários poemas. O mais famoso que ficou foi Rosa de Hiroshima, que É. o Gerson conta essa história que parece que o João deu um livro de poesias do Vinícius para ele e falou assim: pô, vê se tu te inspira ou pega alguma coisa aí, alguma letra, alguma coisa para musicar. Daí ele levou para casa, abriu no poema Rosa de Hiroshima ali. E Cara, musicou e fez aquela música maravilha. linda, 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 linda. Aquela é linda. Mas, cara, é isso, assim. É engraçado, porque a escola, eu deixei de fora toda a escola de Bill Haley, Little Richard, Chubby Checker e tal, porque isso veio no meu sangue, né? Que eu sou rock and roll, né? Então isso aí já está estabelecido como os Beatles, quando faziam covers dessas bandas, né? Sim, Quando eu vou no Cavern Club, eu toco também Long Tall Sally, eu toco essas porra, paradas também. Porque os Beatles tocavam. Então, exato. eu preferi deixar essa lista. E o Fruto Proibido, eu deixei de fora por esse motivo. Só podiam 5. Eu comecei a ficar maluco. Eu falei, eu tenho que. Eu marquei isso com você ontem, então a live seria Foi, hoje. Eu foi. tive tempo de pensar um pouco assim, qual deles foi mais importante para mim, porque eu estou indo por essa emblemática da parada, né? Sim, sim. Sentimentalmente ou musicalmente e tal. E a Rita Lee, como saía dos Mutantes e tal, e eu não tinha botado Mutantes, né? Eu achei que deixa o Fruto Proibido para uma outra hora, porque é nacional e internacional, né? Então eu falei, cara, eu vou escolher, sei lá, 2 nacionais que me marcaram muito só, e 3 nacionais foi muito difícil, foi Não, internacional. perfeito. Perfeito. Foi muito boas escolhas. A gente vai falar do quinto agora. Obrigado, Cirilo. Eu não estava lembrando do nome do pai do João Ricardo. João Apolinário. Obrigado, Cirilo, João pela Apolinário, informação. pode crer, pode crer. É. Então, eles fizeram isso, né? Eles pegavam textos de outras pessoas e musicaram por conta de que era auge da censura ali e tudo, É, né? Ditadura. Aí eles falaram assim, cara, para a gente não ter problema com as nossas letras, vamos pegar a letra dos outros que já estão aí, que já foram ninguém publicadas, que pode foram proibir, censuradas,
ninguém pode proibir. E mesmo assim proibiram, né? Pois é, porque, Mesmo bom, assim proibiram. eu E gostava de artista conceitual por causa disso também. claro, claro. Né? Não, isso Batendo, era muito batendo legal. Porra,